Vou fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 9. Vamos aqui trazer uma palavra bem rápida para a nossa meditação. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem um bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Essa palavra, podem se sentar, esta palavra, Josué ele está diante de uma difícil missão, que é suceder Moisés na liderança do povo. É muito difícil você suceder uma liderança. Mais cedo ou mais tarde, começam-se as comparações. Ah, mas ele não fazia assim. Ah, mas ele fazia de outro jeito. E as comparações, elas são complicadas, porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem um temperamento, uma personalidade e um chamado específico da parte de Deus. E eu preciso saber lidar com sabedoria, com essas críticas e às vezes com as comparações. E não é fácil, então, suceder liderança, e para Josué seria muito menos, porque ele não iria suceder um líder qualquer. Ele não iria suceder uma pessoa fracassada. Ele iria suceder Moisés, que foi o grande líder de Israel, o legislador da nação de Israel. Um homem que tinha uma intimidade com Deus que era extraordinária. Certa vez Deus falou para Arão e para Miriam, falou: olha, quando eu quero falar com algum profeta, às vezes eu me revelo a ele por intermédio de sonho, de visão. Agora, com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo face a face, boca a boca. Porque a intimidade de Moisés era muito grande, então não era fácil. Mas Moisés havia morrido. E Josué fora escolhido para suceder. E Josué precisava agora se levantar. Josué, no capítulo 1, você encontra um Josué que Deus aparece para dar uma injeção de ânimo nele, para que ele reagisse. E Deus começa dizendo: Josué, Moisés, meu servo, é morto. O que Deus queria que Josué entendesse era o seguinte: o tempo de Moisés havia passado, mas havia chegado o tempo dele. E da mesma forma que Deus fora com Moisés, Deus seria com Josué por onde ele andasse. O que Deus queria mostrar para Josué é que Moisés morreu, mas a obra de Deus no meio do povo não havia morrido. O povo não podia parar por causa da morte de Moisés. Josué precisava se levantar
e continuar e avançar como escolhido de Deus. Isso vem falar muito conosco, porque Moisés, ele era tão somente um instrumento de Deus, mas o verdadeiro libertador da nação de Israel foi o próprio Deus. Foi Deus que libertou o povo. Foi Deus que conduziu o povo pelo deserto e continuaria o conduzindo. E nós que somos chamados por Deus, precisamos ter essa mentalidade, precisamos ter essa certeza no nosso coração. Se a vinda de Jesus ainda demorar mais algum tempo, nós esperamos que não, mas pode ser que o nosso tempo venha estar passando também, assim como passou o tempo de Moisés. Mas se o nosso tempo vier a passar, a igreja não ficará órfã, o povo de Deus não ficará desamparado, porque os homens passam, mas Deus e a sua obra permanece, e Deus sempre vai levantar alguém para fazer a tua obra. Deus sempre vai levantar alguém. E Deus levantou Josué. E diz: Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Você vê que várias vezes Deus está falando para Josué: tem bom ânimo, esforça-te. Porque ele estava desanimado. Porque o fato de ter uma chamada de Deus na vida não faz da pessoa um super-herói, não faz da pessoa uma pessoa imune de tentações, de fraquezas. Elias aparece em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Aparece desafiando Acabe, aparece desafiando Jezabel, aparece desafiando Baal. Eles acreditavam que Baal fazia chover. Aí então Elias fala: não vai chover, e é segundo a minha palavra, para mostrar que Baal não era de nada. No capítulo 18, ele desafia sozinho 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, mata todos eles. E agora no capítulo 19, por causa da ameaça de Jezabel, Elias corre e perde a morte. Ele fala: não quero mais viver, eu não sou melhor que os meus antepassados. Capítulo 17, 18, Elias com toda a força. Agora no 19, você vê um Elias fragilizado, um Elias que está demonstrando fraqueza. Mas sabe o que me chama a atenção? É que no momento de fragilidade de Elias, Deus foi aonde Elias estava. Deus mandou um anjo para despertar Elias, que estava dormindo debaixo de um zimbro, com pão cozido na brasa, com uma botija de azeite, e disse para Elias: levanta e come e bebe, porque grande ainda é a tua caminhada, comprido é o caminho que você tem para andar. Então Deus está dizendo, para encerrar aqui: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. E qual que é o motivo para que eu não vou me pasmar nem espantar? É que o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Pastor Elias, nessa caminhada, alguns vão se juntar com o Senhor para caminhar contigo, outros vão se afastar de caminhar com o Senhor, mas Deus sempre estará nesta caminhada. Aonde o pastor pisar, Deus vai pisar contigo e vai garantir a vitória e a conquista da promessa. Porque vai ter dias que serão difíceis. Dias em, como foi já falado aqui, o pastor vai querer ouvir uma palavra. O pastor vai precisar que alguém ore por ele. Porque o pastor, se precisar, ele ora por todo mundo. Mas muitas vezes ele também precisa de oração. O pastor, ele ouve todo mundo. Por ouvir todo mundo, ele sabe até certas coisas que às vezes o angustia, que o aflige, que o deixa ansioso. Mas ele, quando ele vai falar, quando ele precisar desabafar, ele tem às vezes receio. Ele precisa encontrar uma pessoa que vai ouvi-lo, que ele não vai ser mal compreendido. Então eu tenho certeza que nesse tempo, 26 anos, né, pastor, que o senhor tem pastoreado? 26 anos de pastoreio. Várias vezes o pastor já pensou em desanimar, em pular para fora do barco. Falo que tenho certeza porque eu estou há 8 anos e já pensei. Então o senhor tem 3 vezes mais ministério do que eu, mais tempo na lida do que eu. Mas o senhor não
deixou. Embora possa ter tido oportunidades. Não lhe faltou oportunidades, mas o Senhor não abandonou a obra. Sabe por quê? Porque aquele que chama é aquele que capacita. Aquele que levanta é aquele que sustenta. Aquele que começou a obra é aquele que está aperfeiçoando e vai concluir esta obra até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui a minha palavra para o pastor e para toda a igreja. Esforça. Tem bom ânimo, pastor. Ainda há muita coisa para o senhor ver e contemplar neste lugar. Ainda há muita terra para conquistar. Ainda há muita bênção para a vida a par de Deus. E você que congrega nessa igreja, nós congregamos, fazemos parte desse ministério. Vamos honrar, vamos amar o nosso pastor. A pior coisa são crentes que às vezes se prestam a ficar em panelinha, em disse-me-disses, para ficar criticando, falando mal do pastor. Não sejam desses, não. Sejam dos que apoiam. Você tomou uma decisão que você não concordou? Respeita. Ah, mas se eu fosse pastor, eu não faria isso. Você falou bem, se você fosse, você não é. É ele o pastor. Então respeite a decisão. Ore por ele, caminhe com ele, ajude ele, e a bênção do Senhor estará sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.